Olá, pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui com o JavaScript, a última aula nós falamos aqui, né, sobre variáveis, constantes, e continuando agora eu quero falar sobre números e strings, né? Então, números em JavaScript, eles são sempre ponto flutuantes, tá? Então, mesmo quando eles são declarados como inteiros, ou seja, quando nós atribuímos um valor inteiro para uma variável, internamente ela vai ser interpretada como ponto flutuante. Então, um exemplo aqui, olha, o 1, né? Ele é a mesma coisa que o 1.0 aqui, né? Que seria, considerando a casa decimal, nesse caso, número inteiro, tá? Então, independente de ser número inteiro ou não, ele sempre vai ser considerado assim como ponto flutuante. É a única coisa que eu queria nesse momento destacar sobre números. Bom, strings, né? Strings, nós já estamos acostumados a lidar com strings em outras linguagens de programação, né? E então, strings, os nossos textos, cadeia de caracteres, nós podemos criar usando, né, o que a gente costuma falar em programação, aspas simples, né, o apóstrofo, na verdade, ou aspas, né? Então, eu vou mostrar aqui embaixo, olha, isso aqui é uma string válida, né? Ou assim, com aspas normal. A gente costuma brincar em programação aspas simples, aspas duplas, né? A gente vai trabalhar com alguns exemplos. A barra é utilizada para escapar alguns caracteres, então aqui embaixo eu vou mostrar sobre a barra, tá bom? Bom, então aqui, olha, minha primeira string em JavaScript, como eu falei, uma string válida, né? Aspas simples. Essa aqui com aspas duplas, mas o que que acontece? Aqui eu gostaria de exibir essa string. Eu falei sobre isso em uma videoaula anterior de variáveis, eu mostrei isso no código, mas relembrando. Como já dizia minha mãe, né? Isso aqui eu peguei num exemplo lá da Hcode, né? Ó. Então, como já dizia minha mãe, então volte já para casa, meninos, está na hora do almoço. Essa string aqui, eu quero que apareça entre aspas mesmo, né? Então, eu vou colocar essa barra para escapar, né? A gente vai falar aqui que eu tenho uma sequência de escape, onde eu quero que a aspa seja exibida, eu vou pôr a barra aqui antes dela, né? Então, eu ponho antes para indicar que todo esse texto aqui eu vou exibir, mas essa aspas faz parte dele, né? E aqui, barra aspas, eu tô querendo dizer que essa aspas aqui também vai ser exibida, tá? Então, se eu não usar essa barra, nós vamos ter um erro de código aí que vai ser considerado que essa daqui está fechando, essa primeira, né? E aí, aqui no final, a gente teria de novo aqui um espaço vazio aqui, né? Então, ficaria um erro e a gente não conseguiria o resultado desejado, né? Aqui, quando eu estou usando as pinhas simples, é a mesma ideia, né? Em inglês, isso vai acontecer muito, né? Por exemplo, aqui, JavaScript is an incredible, tem um erro aqui, né? Incredible language. I've never saw nothing similar. Aqui, a barrinha é para indicar que essa aspinha aqui vai aparecer no texto, né? Faltou um Nzinho aqui só. E aqui você disse oi, né? Então, esse oi aqui, ele vai aparecer entre aspas, mesmo eu não tendo usado a barra para fazer o escape, mas porque eu usei as pinhas simples para englobar a string como um todo, e isso daqui só entre aspas dupla, poderia ter sido ao contrário. Aí sim também funciona, ok? Bom, nós temos várias funções para lidar com string, tá? Lembrando que string é muito similar ao array, ao vetor, porque nós temos os índices, né, para os caracteres. Então, vai do caractere da posição 0 até a posição correspondente ao último caractere, né? Então, nós temos uma função, por exemplo, que é a função char@, onde a gente pode informar aqui a posição da string que eu quero. Então, ele vai mostrar para mim o caractere na posição que eu colocar, que eu informar aqui, né? E aí, nós temos outras funções, nós temos split para criar um array daquela string a partir de um separador. Então, por exemplo, se eu tiver uma string com
bastante hífen, eu posso falar para fazer um split baseado no hífen. Cada vez que ele acha o hífen, ele pega aquela string e joga em uma posição do array. Mas a gente vai ver o exemplo, tá? Slice retorna para mim um pedaço, uma fatia da string. And with vai verificar se a minha string finaliza com o texto que eu informar aqui dentro. Starts with vai verificar se ela começa com algo que eu informar aqui dentro, né? Então, nós temos várias funçõezinhas, a gente vai ver aqui baseado em um código de exemplo. E eu coloquei uma tabelinha aqui, na hora de converter aqui deu uma danificadinha nos alinhamentos, mas não tem problema. Nós temos aqui outros caracteres de escape aqui, né? Uma tabelinha indicando para que serve cada uma. Mas basicamente aquela que eu mostrei para vocês para escapar aspas é que a gente vai acabar usando mais aí, ok? Bom, vamos lá dar uma olhadinha em código para entender melhor tudo isso. Então, eu fiz aqui, olha, um exemplo de strings, vamos colocar aqui, e eu declarei aqui uma variável nome, né, com o valor Simone, sobrenome da Polito, idade 20, faz de conta, né? E aí, a gente vai aqui fazer algumas coisas com essas variáveis. Então, primeiramente aqui, eu fiz aqui só para explicar um operador, que é o spread operator, né? A gente vai trabalhar mais detalhadamente com ele um pouquinho mais adiante. Mas aqui eu declarei uma variável chamada str com o valor hello. E aqui eu criei uma variável aqui, chars, onde eu coloquei aqui entre os colchetes, eu coloquei 3 pontinhos str, né? Isso aqui é o spread operator. E eu tô querendo dizer o quê, né? Que eu tô transformando a str aí, né? Ela é uma string, então eu quero que ela seja iterável, né? Então, chars aqui, quando eu peço para exibir lá no meu console o valor de chars, ele vai exibir para mim dessa forma aqui, olha, tá? Então, um array, algo iterável, né? Que eu posso acessar posição por posição. A gente já vai dar uma olhada nisso lá no nosso console, tá? Eu vou primeiro explicar aqui. Bom, saindo do spread operator, poderia até ter colocado isso lá para o final, mas eu lembrei dele, acabei colocando aqui a sequência, ficou um pouquinho chata. Mas vamos fazer o seguinte aqui, vou fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar aqui essas variáveis, essas variáveis que são as que nós vamos usar aqui, tá? Então, eu tô fazendo aqui, olha, eu quero que exiba para mim no log, né, console.log, a concatenação dessas variáveis, tá? Então, como que a gente vai fazer concatenação de variáveis em JavaScript? Então, eu tenho aqui, concatenação de string, na verdade, eu tô concatenando texto e com variáveis que são texto também, são string, né, olha. Então, eu coloquei meu nome isso está entre aspas, né, é string. O sinalzinho de mais indica que eu vou concatenar. Estou concatenando a variável nome, então ele vai acrescentar aqui a Simone. Mais, estou concatenando um espaço em branco, mais sobrenome, ele vai concatenar esse daqui, mais, e aí eu estou concatenando aqui um ponto final e eu tenho, vai concatenar a idade, mais, vai concatenar anos, dando um espaço aqui, tá? Aqui, na segunda linha, é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de aspas, eu estou usando aspinha simples, que a gente chama aqui, né? E a outra possibilidade é trabalhar dessa forma aqui, ó. Meu nome e quando eu uso aqui, né, olha, dólar nome, dessa forma aqui, dólar sobrenome, ele consegue entender que eu estou fazendo essa concatenação, tá? Eu tenho dólar idade, ele entende também. Eu deixei aqui para vocês, no código que eu vou postar, que não pode ser o apóstrofo, né? Aspinha simples que a gente chama, nesse caso aqui, ó. Certo? Porque ele não vai entender isso daqui. Para fazer a operação de concatenação nesse estilo, aqui, olha, e aqui no final da string, eu vou usar o acento, tá certo?
Então, tá vendo? Ó, a crase lá, né? Não é o apóstrofo, tá? Só lembrar disso. Bom, depois aqui, olha, eu declarei uma variável chamada texto, onde eu coloquei Unicamp, né? Nossa instituição. E aí eu coloquei aqui, é só um console.log, porque como vai ter bastante coisa lá no nosso log, pra gente ir encontrando aqui tudo isso, né? Então eu pedi só para ele exibir ali um títulozinho, char et, pra gente visualizar. Eu tô pedindo aqui, ó, texto, que é a minha variável, char et, posição 0. Ou seja, ele vai exibir para mim a letra U, que é o que está na posição 0, aqui da minha sequência de caracteres, tá? A gente vai olhar isso depois. Estou pedindo para exibir agora aqui só esse texto aqui, split, para a gente localizar a execução disso. Então, aqui eu coloquei Cotil, hífen Unicamp, hífen Limeira. Eu declarei uma variável que eu chamei de aux, aqui, auxiliar. E eu vou fazer aqui, olha, texto.split e informei aqui o hífen. O que vai acontecer? Aux vai ser um array com 3 posições, onde a posição 0 vai ser Cotil, a posição 1 Unicamp, a posição 2 Limeira, porque eu fiz o split nos hífens, os hífens não entram no array, ok? Depois eu só fiz um for, vocês já estão adaptados à sintaxe do for, nas outras linguagens que nós aprendemos no nosso curso, né? Então, aqui eu estou fazendo esse for para percorrer esse arrayzinho aux aqui e mostrar posição por posição para mim o que tem nesse array, certo? Então, vocês vão ver que a sintaxe desse for é igual que vocês fazem lá em C e em Java, entre outras linguagens, né? Então, a sintaxe do for, eu nem vou gastar tempo nesse momento aqui explicando, tá bom? Quando eu for fazer uma aula aí, uma videoaula falando dos laços, das estruturas, eu falo mais detalhadamente, aí quem não conhece ainda essa estrutura pode conhecer melhor. Uma outra forma de exibir o que está em cada posição desse vetor, para quem por um acaso tenha dificuldade ainda com o for, seria fazer dessa forma aqui que eu deixei comentada no código. Eu posso exibir lá no console, ó, a aux na posição 0, a aux na posição 1, a aux na posição 2, tá certo? É uma opção para quem ainda não entende o for, ok? Mas o for já faz isso, né, de uma vez só aqui pra gente. Ele vai iterar aqui no for, sem precisar escrever aqui posição por posição. Index of, né? O que é index of? Ele vai mostrar para mim o índice onde inicia essa string aqui dentro de uma outra string. Então, a minha string texto é essa daqui, né? Olha. E eu estou pedindo para ele falar para mim o índice onde começa a Limeira. Ele vai mostrar para mim esse índice aqui, tá? Slice, ele vai gerar para mim uma fatia utilizando a variável texto. Então, ele está pegando aqui para mim a variável texto, que tem esse conteúdo aqui, e vai fazer para mim uma fatia que começa da posição 0, utilizando 3 caracteres. Então, ele vai exibir cot, certo? Bom, starts with and ends with, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, declarei uma variável, usei let aqui, mas aqui poderia ser var também, lembrando que let é só a questão de onde essa variável pode ser enxergada, né? Então, eu declarei aqui nome teste, valor Simone, e aí eu tô fazendo assim, olha, nome teste starts with se, isso aqui vai retornar true, porque essa string começa com se. Então, ele vai exibir para mim lá no log true. Console.log, nome teste, que é essa daqui. Ends with, finaliza com ne, vai exibir true também, porque essa string finaliza com ne, tá? Então, mais à frente a gente vai ver que em alguns momentos a gente precisa fazer esse tipo de teste, e aí a gente vai ter funções para nos auxiliar, né, em tudo que geralmente é necessário fazer numa página web aí que tenha mais interação com o usuário. Vamos executar então esse código e dar uma olhadinha
no funcionamento de tudo isso, como é que ficou. Aqui no HTML, eu só tinha colocado aqui strings, né? Todo o restante tá lá em cima dentro do JavaScript, então eu trabalhei aqui usando console, eu poderia ter usado alert, eu poderia ter feito como nós fizemos algumas aulas atrás, acho que na primeira aula, o document.write e pedir para ele escrever aqui dentro do HTML mesmo, mas por enquanto eu estou usando console para vocês irem aprendendo, que é até interessante numa hora que seja necessário debugar algum código, aprender a usar o console, tá? No caso aqui do Google Chrome, a gente pode entrar aqui, olha, clica aqui nos 3 pontinhos, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor ou Ctrl Shift I, tá bom? Ele vai abrir aqui essa janelinha ao lado, tá certo? Então, olha aqui, meu console já tá preenchido todinho aqui. Eu vou pedir aqui para vocês darem uma olhadinha no que vai aparecer aqui na sequência toda, ó. Então, no começo aqui, olha, ele tá exibindo para mim esse array, ó. Chars, ó. Quando eu clico aqui, ele abre, ó. É um array de 5 caracteres aqui, hello. Então, ele mostra posição por posição, o tamanho, né? Então, para que isso? Por que isso? Porque nós usamos o spread operator, que pegou aqui a string, né? E transformou aqui pra gente nesse objeto que possa ser aí um objeto iterável. Se eu mandar exibir str aqui, ó, vocês vão ver como seria diferente, olha. Ele exibiria hello mesmo, ó. Tá vendo? Hello. Mas eu não quero isso, né? Eu quero que ele exiba para mim chars, que é o meu objeto ali iterável, né? Ó, então ele exibiu certinho ali para mim daquele jeito. Hello. Ok? Bom, depois disso, Opa, acho que sem querer eu dei um Ctrl Z a mais aqui. Depois disso, que mais que nós temos aqui? Então, aqui declaramos as variáveis e aí 3 consoles.log aqui que vão ter a mesma frase, só que foram maneiras diferentes de concatenar, né? Então, ó, meu nome é Simone da Polito, eu tenho 20 anos, isso apareceu por 3 vezes, como eu havia explicado nessa partezinha aqui para vocês. Aí, ó, char edges, tá aqui, ó. Como eu havia falado, posição 0 de texto, que é o U. Então, está aqui, ó. Tá? O split, que eu também expliquei, Cotil, Unicamp, Limeira, quebrou no hífen, gerando aqui em aux um array, posição 0, posição 1, posição 2. Então, tá aqui, ó. Aí eu fiz o for, né, olha, para exibir cada uma das posições de aux, tá aqui, Cotil, Unicamp, Limeira, certo? Aqui, em texto, eu quero index of Limeira, ok? Aconteceu algum erro aqui no meu código, depois eu dou uma olhadinha por que não funcionou. Depois nós temos aqui slice, ok? O que nós temos aqui em slice? Olha, cut começa na posição 0 de texto e vai até a posição 3, ok? Então, ele vem aqui, olha, posição 0 até a posição 3, tá certo? E nós temos aqui true e true, que é daqui, né? Olha, starts with, ends with, ok? Vamos fazer de conta que eu errei aqui e coloquei MO, né? Para ver se essa string começa com MO. O que vai acontecer? Olha, falso, não começa com MO, ok? Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui o que eu fiz errado. Limeira, vamos colocar Cotil. Index of, o que eu fiz aqui? Tem algum erro na minha função? Vamos pesquisar aqui. JavaScript index of. Onde eu estou errando aqui o meu index of? Vamos dar uma olhadinha aqui. Index of da minha string. Retornar para mim Blue Whale,
index of blue retorna 0, que é a posição que começa o blue. Whale retornaria 5. Pois é, aparentemente a minha funçãozinha ela não tem erro. Não estou identificando o que possa ser o erro. Vamos ver se por um acaso não é o ponto e vírgula. Não é. Mas enfim, esse é o de menos. Eu corrijo para a próxima videoaula para não ficar um vídeo muito longo aguardando a correção. Com certeza é algo que, falando aqui com vocês, estou concentrada em fazer a gravação. Alguma coisa simples e eu não estou enxergando. No vídeo seguinte, onde eu vou falar de arrays, eu começo já mostrando onde estava o erro disso. Ok, pessoal? Então, vou postar o código junto para vocês, tá bom? E nós continuamos logo mais falando de arrays. Até mais!